que pediu afastamento. Lógico que não dá valor no trabalho dela, tem que pedir mesmo. Sabe por que ela pediu afastamento? Ela que deve saber, tem que perguntar pra ela. Ela é da rede. Você? Mas então, os alunos que estavam nessa reunião, eu já olhei aqui, não são presentes. Ó, minha filha, você quer... É um conselho. Ele não deixa a Foi gente alunos eleitos pelos pais dele. Ah, vem cá, o Adelino é vereador. Ele representa a população do Tarabáia. Você não votou nele, mas ele representa a população. Mas ele não dá valor, ele não fez O membro do conselho é eleito. Ele é eleito. Olha lá, deixa ele falar lá, Clodoaldo. deixa ele falar lá, onde é que ele vai não adianta, que olha lá, Qual durante esse período que você essa aula já teve uma avaliação? Melhorou, piorou? Já teve uma avaliação? Onde entra a voz? Tem como voltar a aula? Não, esse ano não. Porque já foi feito a grade, já está sacramentada. Para o ano que vem, pode. Esse ano tem mais Esse ano não. Em relação aos professores que faltam, os professores do Instituto, por exemplo, meu filho hoje é o seguinte, o professor de português faltou e já é um problema já que a direção vai ter que avaliar. Eu sei como funciona, eu sei sobre os direitos trabalhistas, como sabe, eu não tenho direito a faltar, se pode ser justificado ou não justificado, mas nós sabemos de atestados que são falsos, se eu trabalho em empresa privada, eu sei também que médicos vendem atestado, não estou acusando ninguém. Estou falando que pode ser averiguado, pode ser pesquisado, pode ser buscado se realmente é isso, se não, por quê, e também tomar providência. A direção pode, pelo menos, dar uma explicação para os pais que estão aqui, que estão no melhor dos seus filhos. Inclusive, ele disse que a professora que substituiu ele, como que ela fez? Ela continuou, e a tendência seria essa, né? Continuar, quem está na pauta. Se a gente se focar na pauta, a gente vai ficar até amanhã. Ela continuou lá, o que a professora estava passando para você, e falou assim, pai, é o seguinte, ela deu uma aula próximo daí do que estava falando, depois ela deu atividades. O que você foi fazer? Foi jogar. Aí eu perguntei, qual a frequência disso? Às vezes acontece isso, às vezes não. Então acho que depende de qual professor substitui. Eu não sei exatamente se é o mesmo professor, né? Se substitui a professora de inglês, não posso falar. Mas eu acho que para a gente ser mais objetivo nisso, eu disse que não tem como existir aula. Né? A gente vê que o governo do Estado ele vem buscando integralizar o ensino de uma forma integral, escola integral. Quando em 2012 foram 16 escolas, 2013 foram 56, agora está em 7 e pouco. E todo mundo estrutura aí, a grade muda, os professores têm que ser, a gente está vendo. Só que, particularmente, eu pensei assim, o governo está indo para o lado e parece que nós estamos indo para o outro. Porque, ó, eles estão querendo deixar a escola integral. O ensino integral, Deixa eu terminar. Roberto, essa escola aqui, ela não comporta o ensino integral. O que tem que fazer, a princípio, teria que construir uma outra escola, teria que construir uma escola, teria que desmembrar
do primeiro ano ao quinto ano, teria que desmembrar. É isso que tem que ser feito, gente. Tem que ter um espaço físico, tem que ter as condições. É o aluno integral. E nós estamos diminuindo. É isso que eu estou querendo. Não dizer que é uma. Que aqui tem que ter mais Voltando para a história. Não é isso, porque eu sei que a estrutura é outra, os professores é 8 horas diárias, é outra estrutura. O município, inclusive, tem 3 escolas Presidente Prudente já, eu acho que vai ter que mudar. Pirapó tem uma, Pirapó tem uma, tem, Pirapó tem, Então, mas isso é vai já ter sete. vamos voltar aqui. Será que vamos estar formiguinho? Porque a Pirapó tem prefeito. Aí tem que ver lá a série, vai ser 6º ano, 9º ano. Aí são duas coisas, tá? Eu acho que é um ponto fundamental. O professor conhece muito tempo, ele deu algo para mim, um excelente, um dos melhores professores que eu tive aqui. E eu acho que ele mudou no time. Não tá não, Com porque certeza. ele dava, Com certeza, ele tipo tá- assim, exemplo dentro da sala de aula. Com certeza ele está buscando o melhor para o nosso filho. Eu quero dizer o seguinte, esse ponto é fundamental, porque a gente está vendo que os pais estão preocupados com os seus filhos. Porque a gente já ouviu muitas vezes o pai falar assim, ó, não aguento mais meu filho. Aí o que ele faz? Quer que a escola cuide, quer que lá na igreja cuide, quer que não sei onde cuide e não se preocupe. Aí você pode falar assim, ah, é um ou outro. É um ou outro. Mas é aquele vizinho que lá na frente vai virar um drogado, que vai ficar marginal porque não teve oportunidade. Ou foi porque o pai não quis saber. Então o que interessa é o seguinte, estamos aqui, professor, como pais, principalmente eu, interessados em melhorar, em poder ajudar, se for possível, mas a gente precisa de algo mais concreto. Por exemplo, Ó, meu ô, filho Gilberto, vem aqui, dá licença um pouquinho. falar Hoje ficar eu sem fui ter aula, informado, você- hoje à tarde fui informado que os alunos da oitava série não estão trazendo o material. Você não está. Alunos de oitava série não estão trazendo o material. Minha filha também. Você oitava série? Oitavo ano. Ele falou o quê? Traz, né, Kai? Traz, né? Então, ó, isso daí é mais preocupado ainda. Porque, ó, o aluno tem os livros que recebe todo o material, e o aluno não traz o material para a sala de aula. Então, mas como o aluno nervoso, que às vezes não sabe que a aula tem que ser. Que de primeiro Não, mas ele tem horário. Tem horário. E a mesma coisa, tem os livros didáticos, tem os livros e tem os cadernos do aluno. Se cada aluno, são 5 aulas, se cada aluno for trazer um livro de mais ou menos 200 e poucas páginas, que eu não sei, o caderno da disciplina, que na oitava série, meu filho estuda, são 2 cadernos, de 10 matérias. 5 livros e 5 caderninhos que vem do governo. Ele traz todos os dias. A bolsa dele lá, se quisesse alguém buscar, não É dá que pra nem olhar. filho, eu acabei de Essa informação aí, Só que eu acho Agora, quando traz o livro e não Vamos usa. ver. Hoje, amanhã, o professor avisa, ó, eu não vou usar o livro didático, eu vou usar o caderninho do aluno. Aí o aluno traz. Aí hoje o aluno trouxe o caderno do aluno, aí o professor olha e fala, eu vou usar o livro didático. Ele trouxe o referente à matéria. Agora, o que a gente quer cobrar? Por que a sexta aula saiu? Teve um motivo, não tinha rendimento, mas o rendimento era de quem? Do aluno ou do professor? Porque eu não... Peraí, gente, ó, eu não estava na reunião. Eu também não estava. Também não. Mas os alunos que estavam, que falaram, que na última aula, não estou generalizando todos os Não professores, pode responder tá? por eles, não. Tinha professor que não dava disciplina na última aula. O rendimento não vai. Se o professor, tem muitos aqui, o professor que dá aula na última aula, a aula rende. Agora, se o professor chegar e falar, hoje eu não vou fazer nada. Teve uma reunião com a psicóloga, foi de algumas salas, eu não fui convocada, eu não vim. Eu também não. Que foi falado de professor com uso de celular, de professor E filmado, tem eu professor não que estava. estava. Entendeu?
professor falar assim, quem quer dar aula hoje? Então a gente tem que olhar tudo. Tanto punir os alunos, que os alunos têm que estudar, tem. Aluno não tem que trazer celular na escola, de forma nenhuma. Posso só falar uma coisa? Até agora eu escutei bastante fala de vocês, não estou discordando, eu concordo, que professores falam isso, falam aquilo. Eu gostaria que vocês citassem o nome. Mas eu já citei na reunião. Porque se não generaliza, aí a gente acaba Não, mas é por levando isso que a gente já fala. Eu não sinto se é aquele que está fazendo isso, é a professora Kelly. Se é a Iris, é a professora Iris. Então, mas na reunião que foi tirada, mas peraí, ó, na reunião que foi tirada a sexta aula, Querendo colaborar. Eu acho mas na reunião que foi tirada a sexta aula, tem que tirar os dois representantes de alunos que foi falar, que eu não estava, os alunos devem ter dado o nome do professor. Aí cabe a quem? Não é a mim, vai vir aqui corrigir o professor, cabe a mim corrigir o meu filho. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos focar na situação da reunião. Bom, prefeito presente, vereadores presentes, chefe da educação presente. Sexta aula esse ano não tem condições de voltar? Depende de quem, professor? Depende do senhor, depende do prefeito, depende do vereador, depende de quem? Por isso que nós chamamos todo mundo. Depende de quem? Depende do senhor, prefeito. A sexta aula, depende do senhor? Eu não sei, depende do senhor. A sexta aula, a volta da sexta aula para a escola? Pode vir aqui, senhor. Levanta, mas está escutando. Direciona representante de cada setor, eu posso ficar em cada setor e voltei Ele tá lavando. Pessoal, silêncio. Tá fazendo isso de lado, tá empurrando. Levanta, gente, eu não estou muda a grade, muda tudo. E ele acabou de falar aí que existe a possibilidade de voltar no ano que vem. Professor, não dá nem a partir de agora, no segundo semestre, não temos condição de voltar à sexta aula. Eu acho que aqui existe um consenso aqui que essa sexta aula prejudicou muito a saída dessa sexta aula. Não tem, professor, como rever isso aí. Trabalhar fora do horário, a E gente agora, ajuda. Clodal, tem que ver a carga horária dos professores, né? Porque eles fizeram uma... Isso aí ele faz, Professor, professor. não tem como, professor, se rever isso aí. Prefeito aqui presente, Se os fosse o vereadores Zico, já tinha nós vamos dado. todos. A Se comunidade fosse vai o lá. Zico, já tinha dado conta. Fala aqui. O Zico já tá morto, Pessoal, fica quieto. Juliano vai falar alguma coisa. O professor da minha filha falou assim para mim, ó, pai, eu não estou conseguindo dar o conteúdo para sua filha com 5 aulas. Você está falando como pai, né, Juliano? Como pai. Como eu dava aula antes, com 6 aulas, hoje, isso aí, a gente está vendo assim mais PEB 2, mas hoje, assim, focando no PEB 1, ensino infantil, fundamental, a pessoa falou assim, ó, eu estou sendo prejudicado, porque eu não estou conseguindo dar a matéria toda com relação ao 5 aulas. Então, o tempo diminuiu, ainda não estou tão produtivo. Nós vamos conversar com a direção, com a gente, para ver o que pode fazer. Então, assim, o professor falou para mim que o tempo está prejudicando assim, a aula dele, para PEB 1. Deixa eu falar um negócio. Só completando, Juliano, para a sua VT, existe o que nós chamamos de jornada do professor. O professor tem uma jornada diária, uma jornada semanal, uma jornada mensal. Nós temos hoje, a nível nacional, o piso nacional de salário. Nenhum município do Brasil pode pagar menos do que o piso nacional, que hoje é R$ 1.697 para 40 horas semanais de trabalho. Corresponde a 200 horas por mês. Nessas 40 horas, que seria então por semana, o professor vai ficar com o aluno 26 horas, e ele fica 14 para preparação de aula. Preparar. A nossa escola,
ela paga o piso, está enquadrada. Ela está enquadrada dentro dessa jornada de 1/3 para preparar e 2/3 junto com o aluno. Ela está dentro desse padrão aí. Quando ele falou PEB 1, o PEB 1 da nossa escola, que existem professores que têm dupla jornada de trabalho, que tem 2 cargos, que ele pode então pegar 30 aulas, seria 30 horas por semana aqui nessa escola, e mais 30 horas. Pode ser nessa mesma escola aqui, se tiver, ou pode ser em Pirapozinho, pode ser em Narandiba, pode ser, desde que seja compatível o tempo, ele pode acumular. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, você sabe disso. Pessoal, a folha não estoura, que eu acompanho na Câmara, viu? A folha não estoura, não. Tá cabe, tá Tá em folgado. 42%. Pessoal, vamos ouvir aqui, vamos ver se dá. E aí, professor? O prefeito está aqui junto. Manda vir pra frente, prefeito, para explicar também. Está existindo, na parte dos professores, está existindo um plano de carreira que está sendo realizado. Esse plano de carreira vai ter que fazer um enquadramento de todos os professores. Já foi dito para eles que isso aí é a parte principal da vida funcional deles. Eles precisam estar bem atentos quanto ao enquadramento. Esse enquadramento aí vai sanar uma série de dificuldades que existem, vai ser resolvido. Professores que tiver pós-graduação, vai ter o aumento do salário dele, com justiça, lógico, que ele está buscando. Professores que fizerem cursos vão ter a recompensa. Então, gente, por que eu estou falando muito do professor? Porque eu já falei para vocês que o professor é o agente principal, nós vamos cuidar dele. Nós vamos estar cuidando dele. Esquece do pau de apoio também, né? Que o pau de apoio motivado, o professor fica na mão. Verdade. Mas aí, o aluno, onde o aluno vai buscar? Porque aí a gente está vendo aí, os professores, está vendo o plano de carreira, e os planos dos alunos. E os alunos que estão entrando, com relação ao aluno, vou falar, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós vamos elaborar com vocês um plano municipal de educação. O plano municipal de educação vai ser para 10 anos, não vai ser um plano político não, vai ser um plano de educação. Aí tinha que ser pra onde? Quando? Vamos colocar em prática? Mas quando? Já. Hora extra pro pessoal, rapaz. Professor, o senhor está citando uma questão que o senhor conversou comigo aquele dia. Eu não falei para o senhor na presença do senhor, porque não cabia a mim, eu acho que tem que ser falado isso aqui e bem explicado. O que ele está dizendo é um planejamento para 10 anos. Nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos. Professor, eu não posso decidir o futuro da criança que nem nasceu. O Brasil, é bom que você acompanhe então, que existe no Congresso Nacional um plano nacional de educação sendo discutido. Para 10 anos, professor. Para 10 anos. 10 anos não dá. Então, mas paga no segundo semestre, hora extra pro povo. Pessoal, o plano para 10 anos, bem explicado. É a mesma coisa que foi feito. Reuniu um conselho com poucas pessoas e resolveu o problema de mais de 900 alunos. Não tem condições de fazer. É verdade. Não podemos fazer. É porque quando for chamado, certamente quando é chamado e não comparece. Não, senhor. Não, senhor. Vocês vão ser chamados. Nós vem, Vocês vão ser opa. chamados. É 1200. Essa reunião para mim essa Gente, existe um conselho. Existe um conselho, gente. Conselho eleito. Mas o conselho tá aqui, tem como voltar isso aí? O senhor viu que existe uma insatisfação? Pensada aí, eu acho que
Tem como se voltar, se o professor faz assim, põe assim. Cuidado daquele zóio de cobra, fala. Cuidado com o zóio de cobra. Aí tem que mandar o Elias vir pra cá. Se o Elias ficar olhando pra ele, ele vai ficar Tá, tem um mais querendo Uma satisfação aqui. Vamos lá. tá querendo falar. Laura. Pessoal, eu vou falar com mãe, vou com o professor, eu vou passar com vocês hoje na questão geral. Eu posso ter uma bem porque minha filha está no sexto ano. Quando eu acho que você estava tendo uma questão de 6 aulas, eu vou falar agora como eu faço as 6 aulas para eu não poder tirar um quando prejudicou. Claro, quem quer não gostaria de ganhar por 40 aulas, meu salário diminuiu. Se diminuiu por eu ter diminuído a quantidade de aulas. Para eu poder continuar ganhando o mesmo tanto, eu teria que ter pego a carga suplementar. Eu optei por prestar um seletivo e ficar com tá? As 5 aulas, eu vou falar uma experiência que eu tive em Narandiba no ano passado. E os municípios, das escolas municipais, lá eu acho que era uma das únicas que tinha 6ª aula. Narandiba são 5 aulas, Pirapó são 5 aulas. Narandiba, todo mundo aqui eu acho que está conhecendo a qualidade de ensino. Só que ele ganha mais. Mas Narandiba não é 5 aulas. Eu conversei com o prefeito. Sandovalina é 6 aulas. Se é 4 ou 5 mais 11 e meia, não sai. Então é mais extensa a aula. Deixa ela falar. Eu dou o telefone, vocês podem ligar lá. Tem 2 dias que tem 6 aulas. Reforço. Aqui tem reforço pra ele. Mas que reforço? Que foi pedido pro filho dele e não deu reforço? Deixa ela falar, gente. Deixa ela falar, gente. Eu já disse para mim, como professora, É a opinião dela. só que eu acho que prevalecer mais, gente, é a qualidade dessas aulas. Eu posso ter 10 aulas Se não tiver qualidade. só que se não tiver qualidade nenhuma. Não, mas nós queremos a E que qualidade. E que podemos? Não dá, Deixa aí. Esse eu posso gravar. Não põe. Silêncio, gente. Só quero aqui, eu estava Certeza, aqui, né? eu vim para mais para ouvir, certo? E eu quero agradecer o convite dos vereadores, está aqui o presidente da Câmara, os vereadores, e é importante o espaço, para vocês ouvirem também os vereadores. Se essa situação não é boa, não pensa, eu não estou aqui do lado político não, essa situação não é boa, não é bom para lado nenhum, não tem lado, não é bom para ninguém. Nós não temos lado, ninguém não é bom para vereador nenhum, não é bom para ninguém, você. Não é bom, se não vai bem, não é bom. Por quê? Porque nós também somos cobrados, eu sou cobrado. E essa questão da 5ª aula foi importante os vereadores estar aqui, porque o professor esclareceu você. E ficou certo, porque as pessoas achavam que isso tinha passado pela Câmara, essa redução de aulas. E aqui está claro que a redução de aulas não passou pela Câmara. Não precisa passar. Não passou pela Câmara. Mas isso não tira a responsabilidade de nós todos os vereadores, independentemente de lado, de vir aqui, de debater com vocês. Porque, como foi dito, o Elias chegou a dizer, olha, essa é uma questão da escola, eu prefiro me meter. Eu prefiro me meter no assunto sim, porque pertence. O vereador tem que se meter no assunto também para saber da situação, porque nós somos cobrados, está lá, né, Juliana? Nós somos cobrados. O pessoal puxa a orelha, independentemente dessa situação. E é fato. O professor contou uma história que é certa. Depois da municipalização aqui, nós vemos acarretando problemas. Vários problemas, principalmente com a municipalização. Mas, como era uma tendência, os erros não são de ontem. Deixa eu já me adiantar aqui. Esses erros não começaram ontem. Esses erros vêm, problemas na escola vêm atravessando administrações. Mas uma coisa é fato, nunca chegou numa situação dessa aqui. Não mesmo. Não. É fato. Outra coisa importante.
gente vê, olha só como é que é esclarecedor. Porque a informação que chegou para a gente é que a diminuição de aulas tinha sido motivada por uma dívida que tinha ficado, que às vezes precisava economizar, que também já tinha ficado da outra vez. Então já esclareceu, o professor falou que veio alguém de Novo Horizonte e disse que melhor seria as 5 aulas. Eu vejo e converso com os professores. Houve sim, professor, diminuição de salário. Eles vieram, mostraram contra-cheque. Não consigo entender, nós precisamos esclarecer isso. Agora, casa que falta pão, todo mundo não tem razão. Olha só. Tudo bem, pode faltar. O professor fez uma fala no início que às vezes falta afeto por parte dos pais, por parte da comunidade. E aqui eu tenho que me cobrar enquanto vereador, porque eu tenho que estar mais presente. Deveria estar ali, professor, mais presente. Nós, vereadores, devemos estar mais presentes. Nós faltamos nisso aqui. Precisamos estar mais presentes. E se puxar nossa orelha aqui, está certo. Só que onde falta pão, é complicado. Sabe por quê? Porque, da onde será? Será que o afeto que está faltando é só dos pais? Não. Porque, às vezes, olha só, que coisa. Professor, o senhor está... Eu estou constrangido pelo respeito que eu tenho pelo senhor. O senhor não merecia estar passando isso aqui. Eu estou constrangido pelo que o professor Marcílio está passando. O professor Marcílio, na defesa de uma coisa que às vezes está acima do senhor. Está acima. E é um constrangimento. Eu nunca vi um negócio desse. Eu estou constrangido pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Mas ele pegou pela pessoa que o senhor é. desviar. Mas eu sei. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, o senhor tenta defender e está certo. O senhor é um jurista excelente. Mas é uma coisa que é fato, pessoal. É fato. Está aqui. Está aqui. Não estou falando que o problema aqui começou ontem. Porque senão daqui a já vem de antes. Mas é fato que a situação chegou nesse pé. Nós temos que resolver. A situação chegou nesse pé. E outra, indisciplina do aluno sempre teve. Sempre vai ter. Agora existe uma coisa. Se eles perceberem que a coisa não tem comando, eles também vão. Não estou falando que não tem comando agora, porque já em situações aqui já passou por isso também. O guarda sempre está falando isso, que isso não começou ontem. Já vem problemas lá de trás. Se eles sentirem que não tem, que a coisa está bagunçada, eles percebem. Muita gente acha que aluno é bobo. Aluno não é bobo. Aluno não é bobo. Eles sabem. E aqui, eu quero também, outra coisa, que eu quero pedir aqui até em nome dos vereadores, que nós já fizemos requerimentos da prefeitura sobre a bendita ata que estipulou as 5 aulas. Não veio, talvez não chegou na mão de vocês. Mas nós já fizemos. E nós não somos respondidos quanto a isso. Não veio resposta nenhuma. Você entendeu? Questão dos professores do Estado. Tudo bem, disseram que era questão de gastos, questão disso e aquilo, mas é um fato. Nós pensávamos que ele ia ficar. Pensamos errado. No outro dia metade estava fora. Outro dia metade estava fora e nós não ficamos sabendo de nada. Nós ficamos sabendo de Então o nada. vereador não está sendo para nada. Então, eu estou aqui, você entendeu? Para ser cobrado também, enquanto vereador, para vocês cobrarem, não só aqui, para cobrarem a gente lá na Câmara. Se tinha coisa, ó, Marquinhos, esse erro aqui já vem lá de trás, ótimo, mas aqui as pessoas, vamos consertar isso, vamos tentar melhorar isso. Eu não vim aqui só para, sabe, eu vim aqui para ser cobrado também, pode cobrar. Eu não vou me omitir não, professor, não vou. Apesar de o senhor ser o diretor da escola, esse assunto pertence ao legislativo também. Pode me pertencer, mas nós pertence. E nós temos que ser cobrados. Então eu só pedi a palavra para dizer nesse sentido. Então nós precisamos conversar, porque o professor me mostrou contra-cheque com salário a menos. E outra, é a estrutura. Gente, tem professores, eu sou professor, tem professor que empurra a barriga? Tem, mas tem professores excelentes. E aqui, nós temos que tomar cuidado para não cair só no colo de professor, hein? Cuidado, porque eu estou vendo, às vezes a situação cai no colo do professor. Quanto à sexta aula, o senhor me desculpe, diminuir a sexta aula por produtividade, eu acho que jogou a bomba no colo do professor.
Eu acho que jogou. Porque ficou parecendo que todos não estão fazendo. Saúde e educação não se economiza. Não é isso. Eu tenho certeza. Economiza em tudo. E por que falta? Por que está isso aqui agora? Sabe o que faltou antes? Faltou isso aqui. Talvez se na hora da gente discutir a diminuição de aulas tivesse isso aqui, talvez a gente... Pois é, talvez tivesse a conversa com o vereador. Não fiquei sabendo. Você me cobrou aqui? Não fiquei sabendo. Você entendeu? A gente cobra, Marquinhos. Foi cobrado pelo seguinte, porque vim, cobrei dele, não tive resposta, eu não sei. Eu falo a verdade, eu falei dele, eu não sei. Então por que, Rodolfo? Só finalizando, que eu já me estiquei muito. Por quê? Eu acho isso porque assim, nós não, e outros inquirimentos que nós fizemos, quem está na Câmara acompanha. Nós não fomos respondidos, nós tivemos acesso a essa ata, dessa bendita sexta aula, certo? Então eu acho que é isso. E outra, não cobrem só aqui, viu? Não cobrem só aqui. Vocês vão na Câmara e cobrem da gente, dos vereadores. Vai lá. Vocês vão lá, que quando o povo está lá, a coisa é diferente. Principalmente assunto de educação. Vai lá cobrar também. Bom, pessoal. Vamos resolver a questão da sexta aula. Presidente da Câmara, se depender da Câmara, nós vamos votar a sexta aula a partir do segundo semestre? Dependendo da Câmara, volta. Se depender da Câmara, prefeito, se depender da Câmara, do Executivo, a partir do segundo semestre, volta a sexta aula? Se depender... Fica. Vem cá. Fica quieto. Fica. Por quê? Pessoal, vamos fazer silêncio então, nós não vamos conseguir fazer. Na verdade, ninguém é dono da verdade. Todo mundo faz, se erra no sentido de fazer o melhor. Se tem algum erro aqui, tirou-se a sexta aula, mas foi uma apresentação de um técnico que veio da escola e apresentou. Tudo que acontece aqui, o Marcílio comunica a mim, como prefeito, e eu dou toda a liberdade à direção da escola para fazer o melhor pela escola. Me lembro, assim, bem rápido, quando eu fui prefeito em 2005, a gente fez bastante investimento na educação. Eu fiquei muito triste quando eu retornei, que eu deixei um laboratório de 20 computadores aqui na escola funcionando, não tinha um funcionando. Faz ela pagar. Tudo arrebentado, não tinha um. Faz a Linda pagar. Faz pagar. Quebrou, tem que pagar. Mas não foi ela que arrebentou. Tá? Mas tá jogando no colo dela. Eu estou falando para vocês que o Marcílio falou de amor, dedicação e parceria com a escola, com os pais. Eu acho que tem que existir. Eu acho que esse momento aqui, que vocês estão aqui, que me convidaram, eu acho importante que tenha aqui uma grande parcela de pais dos 930 alunos que tem aqui na escola. Quando o Clodoaldo da minha ponta fala assim, prefeito, depende de você, não, eu falo para você, Clodoaldo, eu estou lá para endossar que a direção quiser. Tá? Por quê? Porque eu fui professor por 4 anos, nunca entrei numa direção para dirigir nada, nem de coordenador, e sim para a sala de aula. Sala de aula, eu tomava conta da sala de aula, e sim, quando eu dava aula, propuseram me completar minha carga para 44 aulas de língua portuguesa, apesar de eu ser formado em letras, eu não quis pegar, porque eu não teria coragem de entrar dentro da sala de aula despreparado, porque eu tinha formado há muito tempo, eu tinha que voltar a aprender o que eu esqueci na escola para mim passar para os alunos. Eu não aceitei, mas teve gente na minha escola lá que aceitou. Que eu entrei na sala de aula quando ela saiu, eu vi um monte de português, um monte de erro, açúcar com 2 S, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, isso lá atrás, em 77. Eu vou só citar uma coisa que não vou entender não, tá?
que o ensino é diferente agora? É diferente. Quando eu fiz o colegial, eu optei por desenho. Eu fiz geometria descritiva e desenho geométrico. Eu fui fazer habilitação de desenho. Adivinha quem era o professor que estava dando habilitação? A habilitação quando termina os 4 anos de faculdade, o 5º ou 4º ano de habilitação. Era a dita professora minha do colegial. Eu cheguei lá, ela me conheceu, aí começou a dar matéria, o povo tudo chorando. Pô, tá dando muita matéria, tá dando muita matéria. Aí ela levantou, levanta aí, Elias. Fala para os seus amigos aí que essa matéria eu dei para você no colegial, nem Pirapozinho na Assunção. Então, hoje, nós vivemos uma educação, não é que a educação é fraca, é que, eu não sei, o aluno, eu não posso falar assim, tecnicamente eu não tenho conhecimento, porque minhas filhas estão formadas já. Eu sei que é difícil hoje. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o filho às vezes fica em casa, o pai não dá tempo de ver a tarefa, tem que acompanhar, certo? Na escola particular é cobrado isso dos pais, quando o pai não dá o visto lá no caderno, é chamado lá. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui, na escola pública. Colocar mais regras. Trazer aqui. Eu só vim aqui para falar que eu sou executivo lá, eu dependo junto, não é sozinho, eu não administro sozinho, eu administro com o legislativo, que é a Câmara. E o contexto é uma empresa muito complexa, a prefeitura. Nós temos o setor da educação, setor de obra, setor de saúde, de cultura, Então às vezes gira em torno de uma cidade pequena que não pode ter assessor, não pode ter às vezes pessoas, porque o município não tem, vamos falar certo, o município não tem condições de fazer uma equipe boa, para fazer uma equipe boa. Então a gente entra num sacrifício e a gente delega poder para as pessoas, como é o Marcílio não chegou a ser meu professor, mas o Marcílio era tido como um dos melhores professores da região. Falaram da Meire aí, eu admiro a Meire, uma das melhores professoras de matemática da região. Só que, por motivos particulares, o marido dela destacou lá, ela optou por afastar daqui e ficar só com o Pirapó. Mas ela era efetiva da nossa escola. Dizer para você, Clodoaldo e os pais aqui, que a direção, do jeito que fez a retirada da sexta aula, ela é o seguinte, eu acho que tem que ser estudado, é um assunto que veio à tona agora. Eu não sei porque, na verdade, quando você faz uma grade de quinta aula, o professor completa a aula lá em Pirapó, se voltar a sexta aula, eu acho, eu não entendo. Você pode falar se eu estou falando errado, tudo certo, Marcílio. Contrata outro. Contrata outro. Contrata mais. Mas é o seguinte, parabenizo todos os pais que estão aqui, que vieram com a intenção de esclarecimento, certo? O Marquinhos falou aí que desde que municipalizou, vem capengando aí, patinando no mesmo tempo. A escola não, como se diz, não andou. O que o Marcílio está querendo colocar, que nós chegamos na conclusão, que nós só fizemos processo seletivo. Eu vou falar o que é processo seletivo. O processo seletivo é um processo de 1 ano, dá um desgaste para o município. Às vezes você perde um professor que é bom no processo seletivo e naquele termina, tem que pagar ele, fazer outro processo seletivo no outro ano, que não tem continuidade. O que o Marcílio está querendo colocar aí, que nesses 30 dias que a gente vai mandar o projeto para a Câmara, os vereadores, antes de a gente fazer a reunião, que a gente vai ter que criar cargos para efetivar os professores, porque nós tivemos o Tribunal de Contas lá, e ele me chamou e falou: prefeito, o senhor não pode fazer processo seletivo, o senhor tem que fazer concurso. E no concurso, no edital do concurso, coloca lá, tem 3 vagas para efetivar em matemática, foram classificados 10, 7 ficou sem efetivar. Aí quando faltar professor, põe no edital, chama o 4º lá para substituir uma licença gestante, chama o 5º para substituir lá, mas
ele só vai ser efetivado quando abrir uma vaga para ele. Certo? O importante, conversei bastante com o tribunal conversou também com o conselho, certo? Do Fundeb. Na verdade, o tribunal vem aí não vem para ferrar ninguém, vem para orientar mais a gente. A minha fala é o seguinte: o professor, junto, ele não tomou a decisão sozinha, certo? Certo que tinha os representantes lá, se estava mal representado ou não, dos pais ou dos alunos, chegaram-se com uma conclusão que tinha que tirar a sexta. Eu estou com a professora, ela disse que tem que ter qualidade. Nós temos que lutar por qualidade. O primeiro passo para a qualidade, gente, é efetivar o professor, é fazer concurso para o professor, porque não adianta todo ano a gente fazer processo seletivo, não dá continuidade, e nós ficamos patinando desde 99, patinando com processo seletivo, e eu fiz processo seletivo em 2005 também, me culpo também. Hoje eu tenho outra visão, né? Eu tenho outra visão que tem que concursar o professor dá continuidade, certo? Isso a gente vê aí as mães aí com certa razão querendo. Eu acho até importante que a escola, a gente tem condições disso. O dinheiro do Fundeb é suficiente para melhorar a escola. Nós vamos equipar a escola agora com não é que é espionar o filtro, entende? Mas nós vamos pôr câmera na escola. A câmera sem audição que é permitido. Por quê? Para a gente controlar mais os alunos, para ver o que está acontecendo. Uma pessoa, a gente tem que monitorizar a escola, entende? E isso, nós temos condições de fazer isso. Vou dizer para vocês que falaram aí da creche aí. Nós começamos o sistema de aconselhamento lá embaixo, lá. Nós temos uma quarta-feira que vem, vai vir um projeto da uma creche escola. E tem 2 creches escola de 1,7 milhão para ser construída em Tarabai. Está alimentando no par mais uma creche escola, que eles não aceitaram o terreno que nós apresentamos, de 3,5 milhões. Está se alimentando no par uma outra escola para período integral de 3,5 milhões. Entende? É um passo, é o seguinte, nós temos que aproveitar o que o governo federal nos está dando e o que o governo estadual nos está dando. Nós temos que aproveitar isso e dar uma alavancada no nosso ensino. É vergonhoso para nós que somos. Eu fui nascido aqui e criado aqui, fiquei 10 anos trabalhando fora, mas retornei. Dizer para vocês, é inadmissível que nós temos um IDEB baixo aqui em Tarabai, entende? Nós temos bons professores aqui. Se como se diz, eu fui policial, falar, a polícia não presta, tudo ladrão. Não, tem gente boa lá. A maioria. Tem gente boa. Os professores não prestam. Tem gente que não vale nem o arroz que come. Como então, polícia. Em todos os setores tem isso, certo? Então a minha fala é dizer o seguinte: eu estou lá, a Câmara está lá para apoiar, o prefeito está lá para apoiar, mas a decisão ela tem que partir juntamente com essa reunião. Se provocou-se um assunto, ele não vai ser esquecido amanhã, isso vai coçar a cabeça nossa. Com certeza vai ter umas reuniões posteriores aí para ver a possibilidade que não prejudica ninguém, para que além da sexta aula, nós exigimos uma qualidade, um professor de qualidade na sala de aula. Só para terminar, que eu estou entendendo, o que nós estamos aí, o sindicato está aí, fazendo um plano, sindicato, professores reunindo, todo mundo, certo? Só que nós estamos preocupados também de colocar dentro desse plano a objetividade, a avaliação do professor. Desempenho, entende? O professor, se for necessário, a gente paga a faculdade para ele voltar lá e fazer um novo reforço. O município tem condições de fazer isso, nós temos condições de fazer isso, certo? E a minha fala é essa, E a sexta aula? Só uma perguntinha, professor.
Na gestão anterior, eu me lembro muito bem, Deus parabéns sobre aqui. O senhor implantou um sistema de ensino nessa escola, que seria uma escola particular, escola de primeiro mundo. Os alunos não conseguiram acompanhar. Não teria condições que não fosse o investimento daquele nível, um pouco mais baixo. Eu não quero meu filho na escola integral, fala a verdade. Eu quero que ele vá brincar um pouco, ele vai lá para a minha fábrica, ele vai, entendeu? Eu acho que hoje, na atual nós estamos vivendo, a sexta aula está bom. E se o senhor implantar um pouco daquilo que o senhor tentou na gestão anterior, eu tenho certeza que nós vamos melhorar muito. Porque foi uma ideia muito boa, mas às vezes nós mesmo como pais falhamos naquela época. E os meninos não conseguiram acompanhar. Deixa eu falar, não é que a gente parou. Nós fomos apontados pelo Tribunal de Contas que a gente fez uma dispensa de licitação. A gente contratou por uma dispensa de licitação. O Tribunal de Contas nos apontou. Então eu, com medo de responder, porque na verdade você faz errado, você responde com o seu patrimônio. Né? Se você não aplicar esse dinheiro, hoje é taxativo, você responde com o seu patrimônio, é punido com o seu patrimônio. Entende? Você, mesmo que você, a gente investiu lá no ensino positivo, a gente fez um processo com um advogado, tudo, o tribunal apontou. Quando apontou, a única saída minha foi parar. Parar. Por quê? Porque eu não ia continuar. Veio o resultado, agora vê se eu teria coragem, você no lugar também não teria coragem de continuar com uma coisa que o tribunal apontou que estava falha. Mas agora, no ano passado, saiu que nós ganhamos, que o processo que nós fizemos estava certo, mas eu podia arriscar? Não poderia arriscar. O sistema positivo é um sistema, até assim, você falou que é forte, ele não é tão forte. Ele exige mais, do professor, o aluno também e o pai. Aí vem o caso. E o pai tem que acompanhar diariamente, senão não vai. Não anda. Deixa eu falar. Agora, gente, até conversei com o Felipe aqui, o que tem que ser feito aqui em Tarabá de imediato para melhorar a qualidade de ensino? Tem que ampliar o laboratório de informática, tem que ter mais computadores. A velocidade desse computador aí para a internet tem que ser melhorada, está fraco. Existe gratuito, não paga nada, existem sistemas gratuitos que podem ser implantados aqui nessa escola, mas desde que exista os computadores e exista a velocidade. Já falei isso. Então, melhora e muito. Existe, gente, existe um sistema que o sistema ele vai com licença um pouquinho. O sistema ele detecta a dificuldade do aluno, já sabe aonde ele está com a dificuldade e já projeta os exercícios que ele tem que fazer para superar aquela dificuldade, para ele poder ter continuidade no estudo. Isso existe, gente, e pode ser implantado de graça, é gratuito. Isso existe na parte de matemática, em língua portuguesa, existe. Professor, vai ser questionado. Oi, Olá, gente. Boa noite, pessoal. Eu sou professora aí, estou aqui há 15 anos. Né? Eu não era a favor da municipalização. O prefeito, na época, meu marido, eram vereadores. E por unanimidade, a municipalização foi aprovada em Tarabá. Embora essa escola, que era estadual, tinha 82 professores, o professor já tinha se aposentado, eu estava me efetivando naquele momento, a escola foi municipalizada. Nós tínhamos um pacto que aqueles professores efetivos que quisessem ficar, ficariam. Tanto que eu achei que eu poderia ficar aqui até o final da minha vida profissional e hoje eu descubro que eu não posso mais. Talvez no ano que vem eu já não estarei mais aqui. Aí é pronto. Vamos falar daquilo que está acontecendo agora. Eu faço parte do conselho da escola.
enquanto professor Marcílio, enquanto gestor, secretário, secretário da Educação, me chamou para falar sobre a sexta aula, eu me posicionei como o Gilberto. Eu falei ainda desse jeito, é um retrocesso, porque nós estamos caminhando para uma escola de tempo integral, embora os municípios pequenos não possam arcar com a escola de tempo integral, mas eu vejo boa vontade dos prefeitos em quererem ter uma escola de tempo integral, como o prefeito já tinha colocado isso para a gente. E eu disse assim, por que vai tirar a sexta aula? O professor Marcílio tem razão com relação à questão de 30 horas aulas, é uma questão de trabalhista, a gente entende isso, mas a gente também entende porque é tanto tempo que ficou dando a sexta aula e agora não pode. E isso é uma questão que eu não sei explicar para vocês. Vejo uma questão pedagógica. Se a sexta aula, como naquela reunião, 2 alunos falaram que os professores não davam aula, 2 alunos uma minoria, representados, só um pouquinho, professor, representados. E foi eleito pelos companheiros. Peraí, professor. Lógico que foi. Deixa eles falar, gente. Representado, professor, o senhor sabe muito bem que nessas reuniões as eleições são feitas assim, ninguém quer, vai fulano que quer. Infelizmente é assim. Se a gente for ver a questão de conhecimento com relação à classe, é isso. Haja visto, por exemplo, alguns representativos de pais e professores. Ah, eu não quero, acaba indo quem está ali na hora. Mas Só que assim, só cortando para aproveitar o foco. Eu não sei os demais. Eu não vou aceitar mais esse tipo de coisa. Eu também não vou aceitar, não. porque é o seguinte, ó, 2 alunos resolver com você, eu não vou aceitar. Peraí, ó, gente, essa questão é o colegiado. Isso daí tem que existir numa escola, é o conselho de escola. Porém, e eu vou dizer aqui aquilo que eu disse na reunião de conselho. Achei alguns pais que foram representantes de vocês, eles foram omissos. E nunca me convocaram. Alguns professores, me desculpe pela sinceridade, omissos também, porque não falam na hora, mas atrás falam. Falam mal do secretário, falam mal do prefeito, falam mal de todo mundo. Eu sou conhecida por bocuda, apimentada ou coisa assim. Eu só acho assim. A ideia que eu tenho, e eu acredito nela, eu defendo. Eu sou assim. Eu posso ficar sozinha, mas eu defendo. Disse, eu acho que é um retrocesso. E o problema é, se 2 ou 3 professores, ou 10, 40, não estão dando aula, cabe à gestão ir corrigi-los. E corrigi-los de que forma? Com afeto. Eu, para não ficar desempregada, e junto com o professor Marcílio, fomos coordenadores do Estado no primeiro concurso que teve. Eu passei em 2º lugar no concurso de coordenador, peguei aula porque não tinha aula para dar, peguei uma coordenação, eu nem sabia por onde ia. Eu fui coordenadora dos meus professores e eu acho que não deixei falhar, porque eu tinha vontade de querer que as coisas dessem certo, e deram. Eu fiquei mais de 10 anos na coordenação e deram certo. Agora, veja o seguinte, há um compromisso dos gestores em quererem que a sexta aula dê certo, precisa existir. Há um compromisso dos professores quererem que a sexta aula dê certo, precisa existir. Se não há, precisa ser cobrado. Pelos pais, em primeiro lugar, vocês são de parabéns. Eu me emocionei de ver o Clodoaldo falando aqui em nome de vocês. Agradeço imensamente. Eu acredito que a educação, professor, vai dar certo sim. Eu acho. Agora, o que eu posso falar mais na sexta aula? Faltou então, professor, e eu disse para o senhor, falei, é uma medida antipopular, é uma medida que pode ser corrigida de uma outra forma, não tirando a sexta aula. Embora eu não entenda da questão trabalhista. Entendeu o que eu estou falando? Agora, veja bem, faltou sim. Faltou correção por parte da gestão, faltou um pouco mais de empenho dos pais. Isso é fato, como o Marquinhos disse. Só que quando nós soube já tinha que Não. Fase da sexta aula. Da sexta aula? Da sexta aula tá dando certo. Entendeu? Uma correção jurídica. Olha só, me perdoe se eu estiver errado no equipamento aí, não sei o que. Alguém perguntou, o que tem pagando 40 aulas até hoje?
eu não estou enganado. O estatuto reza o seguinte: 30 ou 40. 30 ou 40. Então, por isso que não deu problema jurídico nenhum de ter 40 aulas até hoje, porque o estatuto reza isso. E só complementando o que disse o professor Marcílio, outra justiça. O concurso só não resolve, sabe por quê? Me desculpa, professor. Porque tem professor concursado que está pedindo afastamento. Porque essa coisa não anda bem, ele não quer ficar nem concursado. Mas sabe por quê? Que às vezes acontece isso? Porque ó, o Estado, o Elias foi funcionário do Estado, sabe? Meu pai é funcionário do Estado. O piso salarial do Estado não mexe. Se o meu pai tirar férias, ele recebe o vale alimentação. Ele recebe referente a dias trabalhados. Então, se ele trabalha 25 dias, ele vai receber o vale alimentação de 25 dias. Agora, na prefeitura é fácil, porque o professor trabalha 2 dias e recebe um vale alimentação por 30. Aí o que acontece? É melhor você ficar afastado do que você vir trabalhar. Porque você vai receber o seu piso salarial completo. Você vai receber tudo completinho. Aí agora, aquele que substitui o professor, porque esse problema que os pais estão falando, eu não vou falar pelos pais agora. Das outras salas que não tem problema com a professora. Eu tive com meu filho no primeiro ano. Eu, Clodoaldo, Regina, Marlene, nós requeremos uma reunião com esse conselho. E deu certo. Para entrar num jeito de coisar. Por quê? Uma pessoa tira um atestado. Cabe ao quê? À prefeitura, ao setor lá que mexe. Advogado, que deve ter bastante. Que mexe com as coisas, irem atrás. Cortar. Porque a pessoa trabalha, pega um atestado de 15 dias. Ela vem dar 2 dias de aula. Ela pode voltar no médico pegar mais 15. Por que o poder público não encaminha o NPS, que nem nós pais fizemos na nossa reunião e nós conseguimos? Por quê? E meu filho, a Simone foi professora do meu filho nessa época, Zezé foi professora do meu filho. Cada dia era um professor de português diferente. Aí nós pais se reunimos, fizemos isso daqui. Chamamos a professora, veio o pai, meu marido. Nós não ganhamos nada escondido de ninguém. Raquelino, mas naquela época foi uma situação assim, porque a gente tinha informação que no ano anterior, de 200 dias para ser dado aula, faltou 130. Mas hoje nós não temos mais, como se diz, essa aula para o nosso filho, mas dá para os outros. A minha não dá. É o que eu estou falando. Deixa eu só terminar aqui, Raquelino, deixa eu terminar minha fala. Então, pelo que o Marquinhos falou, dá para matar as 40 horas. Então, eu volto a reiterar o que eu falei. Eu acho que a gente precisa caminhar junto, gestores, pais, professores. Nós temos um grupo de professores fortes e muitos saíram daqui porque não estavam se sentindo bem. Estavam ficando doentes, infelizmente. Assim como o professor fala de afeto, você tem motivação também para os professores, para os funcionários trabalhar. A escola é grande e necessita de muito cuidado. Outra coisa que eu vou discordar do professor Marcílio e do prefeito. Em Narandiba, embora você estava certa mesmo, a sexta aula é reforço, porém é no horário de aula, certo? Não, tudo bem, gente, mas são 2 dias. O que eu discordo, nós tínhamos um quadro de professores efetivos aqui em Tarapá, desde quando começou a municipalização, com poucos cargos que não era efetivo, ocupados alguns cargos pelo pessoal do Estado, que 11 professores foram dispensados, eu não poderia deixar de falar isso. Os melhores. 11 professores todos é bom. de qualidade. Não estou tirando o mérito de ninguém que está no lugar. Eu só estou dizendo que eu penso assim, em time que está ganhando não se mexe. Independente de questão política, partidária ou de ideal. Porque eu entendo que os outros professores que saíram daqui tinham um ideal igual ao que nós temos aqui. Qualidade de educação. E caiu a qualidade de educação. Caiu depois que eles saíram. Outra coisa que eu discordo. Cai na mesma coisa que o Clodoaldo falou e que alguns pais falaram. O concurso de efetivação não garante qualidade de ensino. Tem professor presente. Haja visto que muitas pessoas passam em concurso
competência e nem vocação. Eu acho que passa direto. Então, né? veja bem, eu passei agora, recentemente, em primeiro lugar no concurso do Estado. Eu não assumi o segundo cargo